Sejam todos bem-vindos ao canal Nerd All Generations. Hoje todo mundo ama super-heróis, boa parte disso graças a Marvel nos últimos anos com seu MCU e a DC com a sua épica trilogia do Cavaleiro das Trevas, dentre outros filmes de heróis. Mas são sempre os mesmos heróis: Batman, Superman, Homem-Aranha, Homem de Ferro. Enquanto ali no cantinho, excluído de todo mundo, tem um grupinho de heróis que já tiveram sua chance nas telonas. Só que os filmes são tão ruins que foram parar no livro de esquecimento. E com isso em mente, trouxemos para vocês 5 desses patinhos feios que Hollywood quer que você esqueça. E no final, deixe seu comentário se eles merecem ou não uma segunda chance nas telonas. Mas antes de começarmos, peço a vocês para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e acionando o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo! O Sombra. Diferente dos outros heróis que vamos ver nesse vídeo, esse aqui não nasceu nos quadrinhos e sim no rádio. No começo dos anos 1930, existiu o programa Detective Story Hour, onde o narrador misterioso, o Sombra, contava histórias policiais, mas o público acabou ficando mais interessado nele do que nas histórias em si. A editora Street Smith sacou a mina de ouro e chamou Walter B. Gibson para transformar aquela voz em um personagem real. Assim, em 1º de abril de 1931, nascia The Shadow Magazine, uma das revistas pulp mais populares da época. Mas o que cacete é um pulp? Pulp, aliás, era o nome dado às revistas feitas em papel barato, recheadas de ação, mistério, crime e personagens moralmente duvidosos. Desse caldeirão nasceu o Sombra, um dos pilares do conceito moderno de herói mascarado com identidade secreta. Inclusive, os criadores do Batman admitiram a inspiração direta nele. Ou seja, o Batman tem que agradecer muito ao papai Sombra lá atrás. Corta para os anos 90, onde a Universal, empolgada com o sucesso do Batman de 89 e Dick Tracy de 90, resolveu ressuscitar o Sombra. O diretor escolhido foi Russell McCaury, de Highlander, e o roteiro ficou com David Koepp, que tinha acabado de lançar um filmeco sem vergonha que quase ninguém conhece, chamado Jurassic Park. E no elenco só gente boa: Alec Baldwin, Ian McKellen, Tim Curry, Penelope Ann Miller e John Loney como vilão. A ideia do Universal era transformar o Sombra no novo Batman nos cinemas, e com isso conseguir uma nova franquia rentável para ela. A história do filme começa no Tibete, com um carro passeando no meio de uma plantação de orégano até chegar em uma casa onde conhecemos o chefe do cartel, que faz cover do Ozzy. Ele recebe o diretor da empresa adversária distribuidora de produtos fitoterápicos sem selo da Anvisa. E olha quem tá aí, o Lupin dos Aventureiros do Bairro Proibido. E o cabeludo, para aumentar sua margem de lucro, resolve passar a concorrência. Ih, adeus, Lupin. À noite, depois da esbórnia, ele é sequestrado e levado até um templo, onde encontra um monge pouca telha querendo converter ele por livre e espontânea pressão. Ele não topa, pega uma adaga e, na hora de ripar o monge, quase que é ripado pela adaga que cria vida em um CGI bem datado. O monge, que deve estar cheio de inveja da cabeleira do cara, diz que vai ministrar um intensivão na marra para que ele possa combater o crime. Ou seja... se foder. Corta para Nova York 7 anos depois, quando um calhambeque para em cima de uma ponte e saem 3 meliantes querendo colocar um cientista para dormir com os peixes usando meias de concreto. Nessa hora eles começam a escutar uma gargalhada e uma voz de trancar o caneco manda eles soltarem o sapatilha de concreto e se entregarem. O gordinho com bigode de rato fica bolado e começa a largar o prego a esmo para todos os lados sem acertar um mosquito sequer. E quando acaba a munição, começa a levar uma surra federal de um vulto. E os outros dois fogem quando o vulto se materializa. O de capa, utilizando 2 paus de fogo, tira as meias de concreto do cientista para em seguida lhe dar uma carona em um táxi. Ele se apresenta como Sombra e já avisa ao cientista que acabou de entrar no SPC por ter sua vida salva. Me pergunto como eles não ficaram sufocados dentro desse táxi fechado. Dá uma olhada nessa nareba de responsa. É praticamente impossível não ser asfixiado perto desse cara. Eles deixam o cientista na pista com o anel do clubinho e o Sombra toca pro inferninho de luxo encontrar com seu tio, que é chefe de polícia. Lá ele conhece uma loira e chama ela para jantar, mas desiste de dar uns pegas nela quando descobre que ela pode ler mente. Sei não, hein? Se ela pudesse ler mente mesmo, ela tinha quebrado o nariz do Sombra com tapa. Enquanto isso, é entregue no museu da cidade um caixão de prata onde sai de dentro o tataraneto de Gengis Khan, vestido com uma fantasia de dar inveja de qualquer escola de samba do grupo especial. O cara chegou para tocar o zaralho e já começa dando uma dor de cabeça de rachar o crânio no segurança do local. E vamos para um laboratório onde o Gandalf do Senhor dos Anéis está montando um artefato nuclear e recebendo a visita da sua filha telepata, que acabou de jantar com o Sombra. E o Sombra recebe uma mensagem e vaza para o seu esconderijo, onde encontra com Gengis Neto, que depois de tomar uma dose de corote faz uma oferta de sociedade. O Sombra não topa e o Gengis se manda, mas não se antes de dar uma moedinha para pagar a pinga. O Sombra leva a moeda até o cientista, que quase virou janta de peixe lá no começo, e juntos descobre que o metal dela pode ser usado para fazer uma biribinha atômica. De volta ao inferninho de luz, o Sombra está jantando com seu tio quando a loira telepata aparece e diz que seu pai não quer vê-la no laboratório porque está trabalhando em uma bombinha de São João. Então o narigão corre para o laboratório, onde a jagunçada do gente foi buscar o Gandalf. E o Lapa de Nareba já chega descendo a mão e anotando os nomes dos meliantes, mas mesmo assim perde o pai da loira para a jagunçada. O Sombra volta para casa e, após lamber as feridas, quase leva a chumbo da filha do Gandalf, que foi
hipnotizada pelo Gengis Khan. Ele vai até um restaurante pé sujo, onde depois de um banho tosa, o Khan está enchendo o bucho. Os dois soltam algumas farpas e trocam um chumbo, mas tudo acaba ficando no 0 a 0. O Khan consegue fugir e o Sombra fica a ver navios. No dia seguinte, o nariz de nós todos sai com a loira e descobre que o assistente do pai dela está envolvido com a biribinha atômica e vai atrás dele. Mas dá mole quando leva um pipoco do malucão que o prende em um tanque e em seguida o enche de água. E para não virar peixe, ele usa transmimento de pensação e pede pra loura dar uma força. Quando ela chega no local, libera o Sombra do aquário que por pouco ia fazer uma visita para São Pedro. Ele descobre que o Khan estava usando hipnose na cidade inteira para esconder o cafofo do Barbicha, só para malocar a biribinha atômica. À noite ele vai fazer uma visita no esconderijo do Gengis Neto e encontra o assistente do Gandalf, que fica surtado. Mas o Sombra gentilmente mostra a saída para ele, que acaba voando feito um pombo sem asas. Quando o Sombra vai dar um sacode no Barbicha, o Khan manda a adaga do começo do filme fazer o trabalho sujo. Mas depois de levar uma coça, o Sombra consegue controlar a de Itacuja, que ataca o Khan. E ele corre para se esconder, mas o Sombra vai atrás. Enquanto isso, a loura e o Gandalf correm como loucos atrás da esfera atômica para tentar desarmar a biribinha, que por pouco não explode. Graças ao Gandalf, que por ser daltônico não sabe qual fio vermelho ou verde e quase corta o fio errado. Espero que ele saiba distinguir a cor marrom, porque com certeza é a cor que vai aparecer na cueca dele depois desse sufoco. Voltamos para o Sombra, que encontra um Khan em uma sala de espelhos, e com a força da mente explode tudo com direito a um caco cravado no quengo do vilão. E Khan acorda em um manicômio sem os seus poderes após receber uma lobotomia pelo SUS. Já o Sombra, após uma bicota da loura, dá um vazar e volta ao seu ofício, indo atrás da bandidagem para descer o sarrafo. Fim. O Sombra estreou em 1º de julho de 1994 e acabou flopando feio nas bilheterias. Vamos listar aqui algumas coisas que ajudaram a empurrar essa produção ladeira abaixo. Começando com a falta de direção criativa. McCarthy queria um filme mais estilizado e no ar. O produtor Marty Bregman queria algo romântico e aventureiro. Cobb tinha escrito meio termo, mas quando as gravações começaram, o tom mudava toda semana. O roteiro vivia sendo remendado enquanto as gravações aconteciam. No meio disso tudo, em janeiro de 1994, rolou o terremoto de Northridge, que destruiu sets inteiros, incluindo a famosa cena dos espelhos, obrigando a produção a refazer tudo às pressas com miniaturas e truques improvisados. Mesmo assim, a Universal seguiu otimista, despejando dinheiro em marketing, brinquedos e até videogame. Só que o filme estreou ao mesmo tempo que o Rei Leão, Forrest Gump e o Máscara. Resultado, o Sombra sumiu nas sombras das bilheterias. Com um orçamento de cerca de 40 milhões de dólares, ele arrecadou só 48 milhões no mundo todo. E isso sem contar com os caminhões de merchandising encalhado. A crítica até achou o visual legal, mas marretou o roteiro confuso, o tom indeciso e a falta de personalidade do filme. A Universal cancelou qualquer plano de sequência e o personagem voltou para o sarcófago de onde veio. E quero registrar aqui que esse é um filme que eu admiro muito pela direção de arte, a fotografia, figurino, arte visual e até a trilha sonora, que é muito boa. Mas não foi o suficiente para salvar o enredo da história contada aqui. Uma pena, foi uma chance de ouro mal aproveitada. O Fantasma. O Fantasma nasceu em 1936 pelas mãos de Lee Falk, quando ele trabalhava para a King Features Syndicate, a mesma que distribuía os personagens Popeye, Mandrake e Flash Gordon. A empresa pediu a Falk algo mais aventureiro. Então ele criou um vigilante mascarado que atuava em uma selva distante, misturando Zorro, Robin Hood e um toque de misticismo. Assim surgiu The Phantom, com desenhos de Ray Moore. A ideia do manto hereditário, onde cada novo fantasma é subtítulo, criando o mito do espírito que anda, é até hoje um dos conceitos mais originais do personagem. Nos anos 90, a Paramount encontra o personagem no fundo do baú e decide adaptá-lo. O roteiro ficou com Jeffrey Bowen, de Garotos Perdidos e Máquina Mortífera, e a direção com Simon Wincer, de Free Willy. O papel do herói foi para Billy Zane, que treinou quase 2 anos só para caber no colã roxo sem precisar de enchimento, como alguns certos heróis da atualidade no cinema. Palmas para ele! O filme inicia contando a história de origem do herói quando, no século XVI, um navio mercante foi atacado por uma horda de piratas e um molecote viu seu pai indo de arrasta para cima pelo capitão pirata. O guri pula na água para se safar e vai parar na praia de uma ilha misteriosa chamada Bengala, onde recebe as boas-vindas do Rei Kid e sua tribo. Eles o levam até o seu pajé, que o presenteia com anel de caveira, e quando o guri cresce, resolve se vingar da ida por além de seu pai e vai combater o mal. Com isso, ele é batizado com a alcunha de O Fantasma. Em seguida, somos jogados a cerca de 400 anos no futuro e vemos um caminhão caindo aos pedaços com o Indiana Jones do mal dirigindo e o short round da Shopee servindo de GPS. Ele chega a uma ponte feita de cipós que com certeza já viu dias melhores. Indiana Jones, que não é bobo, bota o short round para atravessar a pinguela com o caminhão sozinho. E o guri, podendo aproveitar e sair vazado no moto GTA, para o carango para a galera subir. Essa cena me faz lembrar do Short Round dirigindo o carro de fuga do Indiana Jones e o Templo da Perdição. O bonde do mal chega em uma caverna onde tem uma penca de presuntos mumificados. Pera aí, lembrei de outra cena de Indiana Jones aqui. Eles encontram um crânio e em seguida um dos meliantes é finalizado por uma múmia. E o caneco de geral tranca ao escutar os tambores que avisam o nosso herói para levantar do trono, limpar o popote, vestir a cueca e partir para cima do bonde do mal. Eles fogem no caminhão e o fantasma aparece para descer a marreta na vagabundagem. Ele joga para fora os meliantes e senta a mão no Indiana Jones do mal que... Só um instante. Ah, não pode ser. Continuando...
Indiana Jones do mal larga o fantasma na podre que vai com o caminhão direto para a ponte que começa a quebrar. Ele salva o Short Round que nesse meio tempo deve ter bebido 1 litro de biotônico Fontoura. Olha só como esse moleque cresceu rápido em alguns segundos. Fantasma dá uma de Tarzão usando o cipó para se balançar dali em um ângulo que ignora as leis da física e ao invés de bater de cara no rochedo, ele pausa suavemente em um platô. Então nosso herói vai... Peraí, só um instante aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Bem... Desconfio que o diretor desse filme andou maratonando uma certa franquia do Steven Spielberg. Não, editor, não é essa franquia. Deixa pra lá. Pelo jeito, ela vai ter muita chupinhada pela frente nesse filme. Na Fantástica Caverna, o nosso herói confere seus alfarrábios e descobre que o crânio que o Indiana achou faz parte de um pack de 3, que juntas se transforma em uma fonte de poder que pode ser usada como arma. Nesse momento, o Fantasma recebe a visita do seu pai falecido, que come ele no esporro por ter perdido um dos crânios. Fantasma visitando Fantasma. Ironia sem vergonha nesse roteiro. Corto para uma festa dada pelo dono do maior jornal local, onde somos apresentados à filha dele, Diana Palmer, que chega de supetão, e ao engomadinho Xander Drax, que pra mim parece nome de laxante. O pai da Diana tem uma rusga com ele, porque sabe que o cara tá aprontando e quer colocar as mãos nos crânios. O dono do jornal manda a filha em um avião para investigar o que o homem purgante quer, mas é sequestrado por um pau mandado do purgante que... Catherine Zeta-Jones? Ai, papai, essa aí pode me sequestrar a hora que ela quiser. O fantasma fica sabendo do sequestro e vai atrás da Diana, que está em um barco. Ele consegue entrar, salvar a garota e ainda leva uma bicota da Catherine Zeta-Jones. Que inveja desse cara. Ele foge com a Diana em um avião que leva uma dúzia de caroçada e começa a vazar combustível. Quando o Teco-Teco dá sinal que vai descer igual uma pedra, o fantasma chama o seu alazão e ele e Diana saltam em cima dele. E em seguida o Teco-Teco porre um paredão de pedra e explode sem ter combustível. Vai ver, devia ter dinamite dentro do cockpit. De volta a Fantástica Cavernas, eles descobrem que o Drax já está com um dos crânios e vai atrás dos outros dois. Diana volta para Nova York e o fantasma vai atrás do Drax. Os dois se encontram e olhem só, eles foram peguetes nos tempos de escola. Danadinhos. E ela nem desconfia que o cara é o fantasma, sendo que só de reparar na cara dentada de um indivíduo já dá para saber que é ele. Os dois descobrem que tem um crânio no museu e tocam para lá. Fantasma consegue colocar as mãos no crânio só para perder para o engomadinho que quando junta os dois crânios, eles apontam para um mapa mostrando onde está o terceiro crânio. E todos vão para o prédio do Homem Purgante. O fantasma consegue fugir para dar tempo de trocar de roupa e derruba 2 adversários com uma chave de coxa. Ele entra no posto do elevador para ir atrás do engomadinho e sua turma. E para descer pelos cabos, ele usa suas 2 pistolas para não rasgar as mãos nos cabos de aço e... Só um instante. Vai me dizer que a jagunçada em momento algum revistou o cara para saber se ele estava armado? Esse roteiro tem mais furo que um queijo suíço. Ele consegue chegar até o avião onde todos estão e pega uma carona na classe econômica até chegar em uma ilha. Deixa eu ver aqui. Ele pegou carona no avião e o Indiana Jones pegou carona no submarino e os dois chegam em uma ilha. Tá ficando descarado isso aqui, hein? O grupo entra em uma caverna e dá de cara com uma trupe de piratas. Eles são levados até o líder, que é o Shang Tsung de Mortal Kombat. O homem cagarol quer negociar o último crânio para fazer o jogo de 3 peças. Mas Shang Tsung avisa que não adianta de nada se não tiver a 4ª caveira para controlar. Nisso, o fantasma se anuncia com seu cartão de visita e o pau quebra. O Indiana Jones do mal lembra das sábias palavras do Capitão Nascimento. Já avisei que vai dar merda isso. E vaza dali com o Drax a tiracolo. A zona continua com uma espadada aqui, um pipoco ali, até que o fantasma bate de frente com o Shang Tsung. O fantasma, rápido como um gato, desvia da ponta da espada de Shang Tsung, que acaba virando comida de peixe. O pelotão de piratas vem pra cima do fantasma e são capturados no maior estilo Trapalhões. O espírito que anda leva as meninas até um submarino tão enferrujado quanto os restos do Titanic para que elas possam fugir do local. Tomara que elas estejam com a de Titanic em dia. O Indiana Jones do mal aparece para infernizar e enquanto as caveiras criam vida e se encaixam como um lego, o submarino é lançado. Drax segura as caveiras que começam a soltar um raio e descobrimos que o Indiana Jones do mal é tricolor porque ele vira purpurina. O homem laxante mira no fantasma e adivinha só com quem está a 4ª caveira. Drax imita o Michael Jackson em Smooth Criminal só para virar lenda com o anel do fantasma. O lugar explode e o fantasma pega carona no rabo do submarino das meninas. Quando chega no mar, ele libera as meninas do foco de tétano. Há tempo de ver a ilha explodindo. O espírito que anda leva a Diana até uma praia onde a Zeta-Jones está esperando para dar um bonde. E o fantasma tira a máscara e mostra o rosto só para levar um tchau da Diana que pega o rumo de casa. Fim. A produção desse filme de matinê foi tranquila, diferente de outros filmes dessa lista. As gravações passaram pela Austrália, Tailândia e Nova York, enfrentando calor, insetos e terrenos complicados, mas nada fora do comum. A dor de cabeça mesmo veio do estúdio. O roteirista e o diretor queriam uma aventura pulp leve, clássica e divertida. Já a Paramount queria algo mais sombrio e moderno, surfando a onda de Batman e o Corvo. Quando estreou em 7 de junho de 1996, o Fantasma enfrentou Corcunda de Notre Dame, Twister e Missão Impossível. Ou seja, Missão Impossível mesmo. Com um orçamento de 45 milhões de dólares, o filme arrecadou só cerca de 17 milhões no mundo. A crítica achou o filme simpático, visualmente bonito, fiel ao espírito pulp, mas vazio e fora de época. Se tivesse sido lançado nos anos 80, talvez fosse outro clássico da Sessão da Tarde. Com isso, o Fantasma está no limbo até hoje, esperando uma nova chance nas telonas. Spawn.
Criado em 1992 por Todd McFarlane, Spawn nasceu do caos da revolução dos quadrinhos dos anos 90. Todd e outros artistas como Jim Lee, Rob Liefeld e Mark Silvestre estavam cansados da Marvel e a DC ficaram com todos os direitos das suas criações. Com isso, todos eles se demitiram e juntos fundaram a Image Comics, uma editora onde cada autor é dono das suas próprias obras. Nesse momento vem Spawn número 1, que explodiu com 1.700.000 cópias vendidas. Virou boneco, pôster, camiseta e até animação adulta da HBO. Com esse sucesso, começou a chamar a atenção dos estúdios. Mas Todd queria controle criativo total do personagem durante a produção para não deixar o estúdio mudar muito o personagem. E quem topou essa loucura foi a New Line Cinema. Então vamos ao filme que conta a história de Al Simmons, um agente da CIA que já começa esse live action botando alguns suspeitos para dormir sem sono, explodindo um avião em aeroporto em Hong Kong e saindo definindo o local discretamente botando tudo abaixo. Em seguida somos apresentados ao chefe do Simmons, Jason Wynn, que está discutindo negócio com um palhaço fugido do circo do inferno conhecido como Violador. Mas, ao meu ver, a única coisa violada ali foi a cara do palhaço. Porque vai ser feio assim na casa do chapéu, meu irmão. Ele dá ordem ao Wynn para recrutar o Simmons para o exército do capiroto. Corta para a Wanda, que é a esposa do Simmons, saindo de casa e dando um bom dia ao amigo do marido, o Terry. E olha que interessante, pendurado no carro da madame, Simmons chega no escritório do Wynn e pede para sair da agência. E o Wynn diz que vai liberar ele depois de um último serviço em uma fábrica de armas químicas na Coreia do Norte. Quando Simmons chega lá, é traído pelo Wynn, que aparece com a jagunça psicopata e muito gata Priest. E os dois resolvem fazer um churrasco bem passado com Simmons. E ele acaba acordando com a cara do Fred Krueger em um beco cheio de moradores de rua. Aí ele conhece Cogliosto, que tenta ajudar. Mas Simmons resolve sair dali e voltar para casa só para descobrir que a Wanda agora tem uma filha com seu amigo Terry. Rapaz, mal defunto esfriou, o cara já deu uma furada nos olhos do Simmons. Esse não perdeu tempo. Simmons é expulso da festa por não ter sido convidado e o palhaço arrasta ele de lá. Esse bozo dos infernos começa a avacalhar com Simmons e resolve fazer um flashback para relembrar a furada que ele se meteu. Então vemos que Simmons foi parar no inferno e fez um trato com Malebolja, que é o capiroto de plantão, para que ele possa ver a Wanda novamente. Mas para isso ele vai ter que liberar o exército do capiroto rumo ao apocalipse na batalha final. E Simmons acaba aceitando. Como diz o velho ditado, uma vez no inferno, abraça o capeta. Bom, nessa parte eu tenho que dizer que o capiroto é feio pra cacete. Não por ser o capiroto, mas pelo CG cagado que fizeram aqui. Outro trabalhinho porco. O palhaço teleporta o Simmons para o cemitério só para ver seu corpo enterrado e recolhe um colar com a foto da Wanda. E nesse momento ele se transforma em um tipo de Venom do Homem-Aranha na versão infernal. E o palhaço o batiza de Spawn. Os dois se teleportam de volta ao beco e o palhaço larga o Spawn ali e vaza, mas não sem antes fazer uma boquinha. E pra quem não sabe, John Leguizamo, que interpreta o Violador aqui, comeu esse pedaço de pizza com vermes de verdade. Porém, assim que acabou a cena, ele vomitou jogando a proteína toda fora. Tudo pela arte. Spawn decide fazer uma visita ao Wynn, mas antes resolve passar em um armazém de suprimentos bélicos para fazer umas comprinhas. Enquanto isso, o Wynn chega em uma recepção com o Terry e de repente Spawn rompe o teto em uma entrada que faz o Wynn trancar o caneco. Mas na hora que o Wynn ia virar lenda, a Priest chega e joga água no chope do Spawn, que leva um monte de pipoco. Mas graças aos novos poderes, não precisou nem de band-aid para tapar os buracos. Ele zera a vida da Priest, fazendo ela dar um mortal literalmente e passa o cerol em geral. E utilizando a sua capa de CGI datada, ele consegue fugir voando dali. Enquanto isso, o Wynn coloca um implante no Coracebo para que, caso ele venha comer capim pela raiz, uma bomba vai liberar um vírus que vai fazer milhões de pessoas conhecer São Pedro. Enquanto isso, o palhaço encontra o Spawn no beco e manda ele dar fim no Wynn para liberar a bomba. Spawn diz não, e o pau come com o palhaço virando Violador e um CG que chega a dar dor de cabeça. E para variar, Spawn leva uma surra federal. Mas depois de uma aula rápida com o Cogliosto, ele aprende a usar o traje e corre para a casa da Wanda, onde encontra ela e o Wynn, que diz que vai passar a Wanda caso ele não lidere o exército do capiroto. O Wynn perde a noção do perigo e dá uma espetada na Wanda, que faz o Spawn ficar pé da vida e usa o Wynn como um saco de pancada. Quando ele descobre que o Wynn está com o marca-passo do apocalipse no coração, Spawn faz uma cirurgia via Bluetooth e retira o aparelho do Wynn. E em seguida descobre que a Wanda espetada era na verdade o palhaço, que está bolado por ele não ter seguido o plano. O palhaço ataca o Spawn, que quase vira mula sem cabeça, e quando o bozo dos infernos vai tirar uma casquinha da Wanda, aparece o Cogliosto para salvar geral. Porém o palhaço foge para o inferno e o Spawn e o Cogliosto vão atrás. A porrada come e o Spawn fica frente a frente com o Malebolja, que fala sem mexer a boca com um CG que bate pau a pau com Mortal Kombat e Aniquilação. Meu Deus do céu! Mais uma vez eu me pergunto, por que raios não utilizaram efeitos práticos aqui? Tem imagem dos bonecos que seriam usados no filme, tanto do Violador quanto do Malebolja, que dão de 1000-0 nessa animação de CG safada aqui. Spawn dá um cacete no exército do capiroto e volta com Cogliosto para a casa da Wanda. Só para ser atacado novamente pelo Violador, que perde a cabeça literalmente no estilo motosserra pelo Spawn. E depois da cabeça se transformar em um mingau radioativo, o palhaço volta para o inferno para sentar no colo do capiroto. Terry dá as provas que imprimiram o Wynn para a imprensa e Spawn volta para o beco, que pelo visto vai ser seu lar dali em diante. Fim. E agora vamos analisar os motivos dessa flopada aqui. A direção ficou com Mark Dipper,
um gênio quando o assunto é efeitos visuais, onde trabalhou em Jurassic Park, Exterminador do Futuro 2 e De Volta para o Futuro, mas que nunca havia dirigido nada. E para o roteiro foi chamado Alan McRoy, roteirista de Halloween 4. Uma escolha que fazia sentido, já que a ideia do estúdio de Todd era um filme mais sombrio e pesado como nos quadrinhos. Mas é assim que o estúdio leu os primeiros roteiros de Alan, eles já começaram a pressionar para dar uma suavizada em tudo para se encaixar na classificação PG-13. E nessa começou a guerra fria entre Todd e o estúdio, já que Todd queria algo mais 18 enquanto o estúdio queria algo mais suave para PG-13. O orçamento foi de 40 a 45 milhões de dólares. Pouco para o escopo do filme, que dependia demais de efeitos digitais. No total foram 22 estúdios CGI diferentes trabalhando ao mesmo tempo. E o resultado? Bom, tá lá no filme, um festival de textura derretida em HD. E para piorar, Todd tava pitaca em tudo, pedindo efeitos impossíveis com prazo e orçamento que eles nem tinham. O estúdio cortou cenas, reescreveu diálogos, redublou metade do filme e suavizou tudo. O final inteiro foi alterado, tudo isso para encaixar na classificação que eles queriam. Spawn estreou em 1º de agosto de 1997 e abriu bem com 21 milhões no primeiro fim de semana, e depois despegou. Acabou fechando com 87 milhões no mundo inteiro. Pagou as contas, mas não o suficiente para a sequência. A crítica caiu matando. Roteiro confuso, tom indeciso, falta de fidelidade e um CGI fraco até para a época. E o projeto de novo filme tendo Jamie Foxx como protagonista está até hoje no limbo. The Rocketeer. Criado em 1982 por David Stephens, Rocketeer era uma carta de amor à era pulp, aos seriados antigos e ao charme retrô dos anos 30 e 40. Apesar de não venderem horrores, acabou chamando a atenção com o tempo e virando um cult dos quadrinhos. Logo depois do seu lançamento, a Disney comprou os direitos de adaptação imaginando ele como um novo Indiana Jones, já que misturava ação, aventura e nostalgia dos anos 30 e 40. Mas o projeto demorou quase uma década para finalmente sair do papel, tendo passado na mão de diversos roteiristas e diretores nesse meio tempo, finalmente ganhando vida com o diretor Joe Johnston, que tinha no currículo apenas Star Wars e Indiana Jones. Enquanto isso, no elenco, foram escalados Billy Campbell como cabeça de lata voador, Jennifer Connelly, linda como sempre, sendo a mocinha e par romântico do herói, e o veterano Alan Arkin. E para completar, o 007 Timothy Dalton como vilão caricato do filme. Agora vamos à trama desse pombo sem asas. Essa aventura se passa em 1938 com um piloto levantando voo em um avião que parece o Bumblebee de asas, enquanto em terra o pipoco está comendo solto entre a vagabundagem e a polícia. É nada muito diferente do dia de hoje. Os bandidos largam o prego no avião e param o carro dentro de um hangar onde trocam o conteúdo de uma mala por um aspirador de pó da época do Ronca. O humilhante foge no carro e bate no trem de pouso do Bumblebee e em seguida explode ao acertar um caminhão-tanque. Já o Bumblebee vira ferro velho depois de deslizar de barriga na pista e pegar fogo, e com isso destruindo os sonhos do piloto e da equipe que iria participar de um show aéreo, para fazer um dindizinho extra, lógico. O vagabundo é capturado e os agentes ligam para explicar que o que tinha na mala teria virado cinzas quando o carro explodiu. E o dono dessas cinzas é ninguém menos que Howard Hughes, um empresário e inventor americano que virou uma lenda. O piloto e o engenheiro vão arrumar a zona no hangar e encontram uma mochila foguete que ao ligar detona ainda mais o local. E aí vem a clássica cena do herói testando os poderes. Para isso eles roubam uma estátua e amarram o foguete nela. E como no coiote do Papaléguas, o experimento acabou dando chabu. O piloto vai buscar sua garota e vemos Jennifer Connelly maravilhosa, que dá uma boa notícia ao piloto. Ela conseguiu um papel em um filme onde vai entrar muda e sair calada. Enquanto isso, o vagabundo que roubou o foguete recebe a visita do jagunço Kid Beisola, que vai fazer uma massagem no larápio para ele cantar feito canário e contar onde foi parar o foguete. E no castelo, as forças do bem lutam ferozmente contra o mal para livrar o reino do cruel jugo do Lorde Laquê. E nesse momento, o nosso herói, Rob Rouba, revela sua verdadeira identidade. Bond. James Bond. Esse é Timothy Dalton, o quarto ator a interpretar um agente secreto no cinema na franquia oficial. Porém, além de fazer o papel de um ator mequetrefe, ele também é o vilão do filme que quer colocar as mãos no jetpack. Ele escuta a conversa da guria e o piloto e descobre com quem o foguete está. E começa a furar os olhos do piloto oferecendo um papel pra garota. No dia seguinte, no show aéreo, a vagabundagem começa a caçar o piloto para achar o foguete. Quando o piloto chega, descobre que o amigo da equipe, sem brevet, foi voar no seu lugar porque ele se atrasou. E o piloto tem a brilhante ideia de ir salvar o cara colocando a mochila a jato no lombo e voar até lá. E em defesa do amigo sem brevet aqui, eu digo que ele estava indo bem até o momento que esse imbecil aí vazou o chão da aeronave com a cabeça e nocauteou o cara. Ou seja, o piloto colocou a vida do amigo em perigo. Depois de voar como se tivesse bebido uma garrafa de corote, ele salva o amigo que ele mesmo colocou em perigo e depois de tocar o zaralho, vai parar em um brejal onde o engenheiro o encontra antes da vagabundagem chegar. E para fugir, ele transforma o Canhambeck em um Fórmula 1 rodando a 300 por hora. À noite em casa, eles recebem a visita do Beisola querendo o foguete, mas a conversa termina quando os agentes chegam largando o prego na casa. E os dois metem sebo nas canelas para não virar peneira. E o piloto corre para o restaurante onde o ator fura-olho está querendo jantar duas vezes. Uma no sentido alimentar e outra no sentido bíblico. Se é que vocês me entendem. O aspirante a corno aí chega na mesa dele disfarçado de garçom com uma roupa tão apertada que se ele peidar explode. E depois de perder a gorjeta, convence a namorada a fugir dali. O ator mequetrefe manda a jagunçada atrás deles e o piloto dá de cara com o Beisola. Mas consegue correr e colocar o foguete nas costas e começa a zonear o lugar, colocando todo mundo para correr sem pagar a conta. Pomba, esse animal só dá prejuízo, cara.
O que esse cara já destruiu, explodiu e tacou fogo até aqui nesse filme, daria pra ele comprar um jatinho executivo pra ele mesmo pilotar, cara. Ele consegue fugir e deixa a namorada na podre que é pega pelo ator. Corta pra garota que foi raptada na casa do ator que está tentando bolinar ela. E esse Dom Juan do Shopee leva uma jarrada no quinco para aprender a se comportar. A garota descobre que esse animal aí é sócio do clube do bigodinho alemão e quer tocar fogo no parquinho do cenário mundial. O piloto chega na lanchonete dos amigos, onde é preso pelos agentes e é levado até Howard Hughes, que está com o engenheiro, e descobre que os crias do bigodinho estão atrás do foguete para fazer uma visitinha não agendada nos Estados Unidos. Porém, o piloto pede licença ao Howard e debaixo do nariz dos agentes se manda dali, só para encontrar o ator discípulo do bigodinho que está com a sua namorada e fazer a troca do foguete pela guria. Chegando lá, ele dá de cara com a jagunçada, o Kid Beisola e o ator, e dá com a língua nos dentes pro chefe dos jagunços que o ator trabalha pro bigodinho alemão. E adivinha só, o chefe da jagunçada é patriota e não vai deixar ele fazer isso com o seu país. E o ator tira da cartola um pelotão de filhote de capiroto armado até os dentes e um Zeppelin que devia estar escondido na garagem dele, porque ninguém viu esse monstro chegando do nada. Os agentes chegam com a cavalaria e o pipoco começa a comer solto. Os bandidos entram no Zeppelin e o piloto põe o capacete. E numa pose épica, comete a asneira de voar até o balão cheio de hidrogênio com um jato nas costas soltando labaredas. Será que esse animal não leu ou escutou no rádio sobre o que aconteceu em Nova Jersey no ano anterior? Metade da galera desse filme não foi de arrasta por culpa desse imbecil por pura sorte. Ele chega no dirigível e é recebido pelo Kid Beisola, que depois de mascarice foi fazer cover de morcego dormir de cabeça para baixo. O piloto encontra o ator com sua namorada e tenta barganhar a troca do jetpack por ela. A negociação não dá certo, a porrada come e a namorada usando um sinalizador taca fogo na cabine de controle. Esses dois se merecem, cara. O ator Mequetrefe sai voando com um foguete que está vazando combustível e aproveita para encenar um novo personagem, Tocha Humana do Quarteto Fantástico. O casal tenta fugir e olha quem ainda está de pé. Kid Beisola. O dirigível começa a explodir e os três correm. Porém, o Beisola esqueceu do cinto de segurança e foi sentar no colo do capiroto. E quando o casal ia rodar, Howard e o engenheiro chegam uma geringonça para salvá-los. Só fico me perguntando se esse casal deixou com esse dirigível pegando fogo. Cara, esses dois são um perigo para a humanidade. Dias depois, a galera toda está na lanchonete comendo podrão quando recebe a visita do Howard, que chega em um teco-teco e o dá de presente para o piloto, que com certeza já deve estar pensando em quem vai ser o próximo da lista que ele vai colocar em perigo. E o filme termina com o casal dando uma bicota. Fim. Agora vamos entender como essa produção deu ruim. A Disney acreditava que Rocketeer seria o início de uma nova franquia de heróis, por isso não economizou um centavo nessa produção. Sets enormes, figurinos impecáveis, direção de arte caprichada até o último detalhe. O diretor Joe Johnston sabia exatamente o que queria. Um filme de aventura com alma dos anos 30, clima de matinê de domingo e aquele charme de filme Pup. Mas como nada é um mar de rosas, sempre tem algo para atrapalhar. E dessa vez não foi tornado, tufão ou terremoto. Pior, foi o próprio estúdio. A Disney, com alguma formiguinha no butico, não conseguia ficar parada só olhando a produção trabalhar em paz. O estúdio queria manter o padrão Disney. Nada pesado que assustasse crianças ou que precisasse de mais de 2 neurônios para entender. Quando perceberam que a história estava caminhando para algo mais denso, com mais ação e mistério, a Disney apertou o botão de pânico e começou a pedir dezenas de alterações na história e na produção. Durante a produção e principalmente na pós, o estúdio meteu a mão, cortou e alterou cenas, suavizou o romance, tirou o humor e tensão do roteiro original e ainda obrigou o time a refazer o final, deixando tudo mais leve, limpinho e otimista. Resultado, o filme ficou sem público. Não era infantil o bastante para as crianças, nem maduro o suficiente para os adultos, fazendo o filme perder sua personalidade. E isso explodiu na mão do estúdio quando chegou na hora do marketing. A Disney simplesmente não fazia ideia de como nem para quem vender o filme. O filme estreou em junho de 1991. Com um orçamento perto de 40 milhões, arrecadou 46 milhões no mundo. Uma baita decepção, principalmente porque a Disney sonhava com um novo Indiana Jones. A crítica, por outro lado, até foi mais generosa. Elogiou o visual, o design de produção e o charme retrô, que particularmente eu também gostei. Mas apontou exatamente o grande problema, falta de identidade e de ritmo. E sendo bem sincero aqui, na minha humilde opinião fecal, não ajudou muito o protagonista a ter o carisma de uma porta. Tem madeira que transmite mais emoção que o coitado. No mínimo, o personagem deve estar jogado no fundo de um baú dentro de algum cofre da Disney. Uma pena. A Liga Extraordinária. Esse filme foi lançado em 2013 e é baseado no material original das histórias em quadrinhos de grande sucesso do autor Alan Moore, que também tem em seu currículo outras obras que tiveram seus live actions para o cinema, como Watchmen, V de Vingança e Do Inferno. Mas nenhum deles levou tanta paulada do público e crítica quanto esse furdúncio cinematográfico aqui. O diretor é Stephen Norrington, que tem na sua carreira a direção de um único filme com sucesso mediano de público, crítica e arrecadação nas bilheterias, Blade de 1998. Para escrever histórias em quadrinhos, Moore malandramente utilizou personagens já conhecidos da literatura e com bom apelo popular, mas que já haviam caído em domínio público, para não precisar desembolsar uma grana em direitos autorais. O Barbudão Malandro utilizou os seguintes personagens: Alan Quaterman, de As Minas do Rei Salomão, de Henry Hyder; Mina Harker, do romance Drácula escrito por Bram Stoker;
Hawley Griffin, o Homem Invisível criado por H.G. Wells. Capitão Nemo, do lendário e visionário Júlio Verne do conto 20.000 Léguas Submarinas. Dr. Henry Jack e o Sr. Edward Hyde, de Robert Louis Stevenson, do romance O Médico Monstro. Dorian Gray, de Oscar Wilde, que nos quadrinhos não faz parte da equipe principal, mas que no filme teve um papel de destaque. E Tom Sawyer, do escritor americano Mark Twain, que só entrou nessa zona para atrair o público americano como exigência da Fox para bancar a produção. O filme começa em Londres no final do século XIX, onde um caveirão da época do Ronca tenta passar por cima do batalhão de choque da rainha e invade o Banco da Inglaterra até chegar a um cofre e abri-lo na maior delicadeza. Alguns soldados descem do blindado e passam a vassoura de fogo na tropa da rainha e roubam um mapa. Toca para Berlim algum tempo depois em um hangar onde a galera do tanque sequestra alguns cientistas e o cospobre Dr. Destino usa um rojão de São João para tacar fogo numa penca de Zeppelin. Um mês depois, somos levados até a África, onde o engomadinho Chapéu Coco vai procurar Alan Quatermain e o convida para ir à Inglaterra e achar o cospobre do Destino e assim evitar uma guerra. Mas, pelo visto, o James Bond aposentado só quer convite para tomar uns goróis. Nesse momento, entre cena os 4 cavaleiros do Apocalipse querendo passar o bonde. O pau quebra, o chumbo come solto, o prédio explode e Bond, vendo que não tem mais uma cama quente para dormir, aceita o convite e se manda para a Inglaterra. Lá ele conhece M, que, coincidentemente ou não, é a mesma letra do chefe do James Bond, de Ian Fleming. Aqui também somos apresentados aos novos associados do clubinho. Capitão Nemo, que chega em uma roupa de marajá cheia de adereços. O Homem Invisível, que para ser visto usa a base da Virgínia. E a belíssima Mina Harker, esposa do corno Jonathan Harker, que deixou ela levar um chupão do dentuço. É por isso que ela usa esse lencinho no pescoço para disfarçar a pulada de cerca. Eles são convocados para formar um grupo e achar o Dr. Destino da Shopee, que está juntando tecnologia para desenvolver armas e tocar o zaralho no mundo. Para evitar uma guerra mundial, essa galera corre até a casa de Dorian Gray. No meio do bate-papo, aparece o Destino com a jagunçada toda pronta para passar geral e se apresenta para a galera como Phantom. Na hora que a jagunçada vai distribuir caroçada e anotar os nomes, a equipe tem a ajuda de um molecote. Mais uma vez o pau quebra, o pipoco come solto e Dorian Gray mostra sua imortalidade. O Phantom vaza, a galera se reúne e Tom Sawyer se apresenta. No meio da conversa, a Mina Harker é feita de refém por um jagunço e o jagunço é feito de lanchinho por ela. De volta à Inglaterra, Bond e o Sawyer estão caçando nos telhados um gorila tamanho jumbo. Depois de usar alguns pipocos para capturar o bicho, ele é levado para o submarino Nautilus do Capitão Nemo. Lá o gorila, cheio de suco, aceita fazer parte do clubinho por livre e espontânea pressão, e assim conseguiu uma anistia para não ficar enjaulado o resto da vida. E em seguida, em uma tomada com uma porrilhada de cortes, sai o monstrengo com o Sr. Hyde e fica o Dr. Jekyll. E para achar o Phantom, eles têm que despencar para Veneza. A galera descobre que o plano do Phantom é colocar bombas nos alicerces de Viena e transformar ela em Atlântida. E nessa hora o Homem Invisível desaparece. Essa frase nem eu entendi. O clubinho chega nos canais de Veneza com o submarino do Nemo. Nesse momento eu me pergunto como esse monstro de metal aquático coube nessas vielas inundadas de Viena. Coerência de escala aqui ficou no esquecimento. A galera chega na hora que começa a queima de fogos em cima e embaixo da cidade. Para evitar que venha tudo abaixo, eles têm que quebrar a sequência de explosões e o Sawyer pega o Nemo móvel e dirige como se estivesse em um filme de Velozes e Furiosos. Fica a pergunta, se o primeiro carro com motor a combustão foi inventado em 1886 e era essa carroça aqui, e o filme se passa 3 anos após a invenção dele, onde esse moleque aprendeu a dirigir esse carro? O moleque consegue chegar a tempo do Nemo lançar um foguete e impedir a destruição do resto da cidade. O Bond acha o Phantom e depois de tomar uma bofetada ele perde a máscara e adivinha só, o corno é o chefe da galera, o M. M de Moriarty, o arqui-inimigo de Sherlock Holmes criado por Arthur Conan Doyle. É claro, agora tudo faz sentido. Elementar, meu caro Watson. O sem-vergonha vaza e o Bond se encontra com um clubinho no submarino só para descobrir que o Dorian Gray é o Judas Iscariote que foge. Eles vão no Nautilus e acham uma gravação onde descobrem que o Dorian pegou a amostra de todos, só para fazer um exército de monstrinhos de estimação com os mesmos poderes deles. E chupiando Missão Impossível, quando a mensagem acaba, ela explode bombas dentro do submarino que começa a revirar tudo dentro da embarcação. Inclusive os móveis que foram puxados por fios que não foram tirados na edição. Nessa cena aqui deram mole, hein? O Jekyll toma o suco, incorpora o Hyde e salva a galera de virar comida de peixe. Depois de uma funilaria básica no submersível, a equipe recebe uma mensagem do Homem Invisível avisando que ele seguiu o Phantom e manda as coordenadas onde fica o cafofo dele. Então vão todos para o Polo Norte invadir a fortaleza do Phantom. A galera entra e começa a liberar todos, mas a jagunçada chega para atrapalhar. Mina encontra o Dorian e sai nos dentes com o cara, que depois de ter dado uma espetada nela, recebe outra em retribuição, e ela aproveita para mostrar o seu retrato, que faz com que ele vire lenda em um CGI, que apesar da época que foi feito, para mim deixou a desejar. O efeito prático Indiana Jones dos Caçadores da Arca Perdida de 1981 dá de 10-0 nesse, e com uma diferença de mais de 20 anos. O Sawyer larga o prego em um homem de lata que não sente nem cosquinha, e quando o garoto ia levar uma chamuscada é salvo pelo Homem Invisível que vira uma picanha invisível bem passada. Enquanto isso, o Hyde e Nemo estão quebrando o pau com os jagunços, mas um deles toma o suco do Dr. Jekyll e se transforma em um chiclete babalu mastigado cheio de músculos. Me senti jogando Resident Evil aqui.
O monstrengo senta a mão nos dois que apanham mais que boi ladrão, mas consegue escapar quando o efeito do suco passa e o Dr. Jack consegue fugir com o Nemo por uma fresta e o Babalu musculoso vira pizza. Já o vovô Bond encontrou o Moriarty e a porrada come. Mas quando ele ia finalizar o vagabundo, resolve ajudar o moleque que ia virar lenda e o Moriarty aproveita a deixa para dar uma coçada nas costas do Bond e voa pela janela para fugir. O velho com a lupa quebrada manda o moleque atirar e acerta o butico do Moriarty que vira lenda junto com o vovô Bond que foi conhecer São Pedro. A galera vai enterrar o Bond na sua antiga residência na África. Mas segundo a lenda, o feiticeiro saltitante ali atrás profetizou que enquanto ele estiver na África nunca iria comer capim pela raiz. Então somos surpreendidos por essa cena aqui. E com certeza Zack Snyder chupiou em Batman vs Superman. Fim. Agora vamos às tretas que destruíram o filme. O roteiro original era mais fiel a Moore, mas a Fox achou intelectual demais e queria algo estilo X-Men. Resultado, tiraram tudo que era adulto, colocaram piadas e transformaram o material original em uma sopa de entulho. Sean Connery queria o protagonismo, então Quaterman, que na HQ é um velho acabado, virou o líder fodão. Isso distorceu toda a essência, já que a Nina era a líder do grupo nas HQs. Durante as filmagens, Norrington, que já tinha fama de difícil, viveu em guerra aberta com Connery. Eles discutiam diariamente e quase saíram no tapa. Para piorar, uma tempestade destruiu os sets, atrasando tudo e encarecendo a produção. A Fox metia o dedo no roteiro toda semana, causando refilmagens, cortes da edição e efeitos que não ficaram prontos a tempo, incluindo escalas absurdas, como o Nautilus do tamanho do Titanic, navegando em canais minúsculos em Viena. Os artistas de CGI trabalharam desespero, gerando cenas estranhas, desproporcionais e mal finalizadas. O filme estreou em 11 de julho de 2003, com um orçamento de 78 milhões de dólares, que quase virou 100 devido aos atrasos e problemas da produção, e arrecadou apenas 179 milhões no mundo. Não foi fracasso total, mas ficou muito abaixo do que a Fox esperava. O resultado foi tão traumático que o diretor abandonou Hollywood, o roteirista pulou fora, Alan Moore renegou o filme e Sean Connery se aposentou. Parabéns, Fox, conseguiu estragar uma obra-prima e ainda aposentou 4 pessoas. E se acha que alguma dessas obras merece ou não uma segunda chance no cinema, deixa aqui nos comentários. E se ficou até aqui é porque gostou do vídeo. Então peço a vocês para nos ajudar a crescer aqui na plataforma, se inscrevendo no canal, dando aquele like para fortalecer e ativando o sininho para não perder os próximos vídeos. E não esqueça de dar uma olhada aqui nos cards para ver nossos vídeos e conhecer o nosso trabalho. Garanto que vão gostar. E mais uma vez, obrigado a todos e vazei!